A nossa reflexão de hoje começa, sabe onde? Lá nas margens do Rio Jordão. Tenta imaginar a cena comigo. Um monte de gente, uma agitação só, todo mundo buscando purificação, um recomeço. Era isso que o batismo de arrependimento de João Batista oferecia. O clima ali era de uma expectativa espiritual muito forte, sabe? E é bem aí nesse cenário todo que, de repente, no meio daquela multidão de pecadores, chega um candidato novo. Só que ele não era como os outros. De jeito nenhum. Ele não estava ali para confessar pecado, porque afinal, ele não tinha pecado algum. A chegada dele ia mudar tudo, o sentido daquelas águas. E olha, o rumo da história para sempre. E aí fica a grande questão, né? Uma pergunta que ecoa até hoje. Um paradoxo divino que, quando a gente entende, revela o próprio coração da sua missão. Então, vamos juntos mergulhar nesse mistério. Olha, a chegada de Jesus ali não foi por acaso. De jeito nenhum. Foi um momento exato, sabe? Um momento que Deus escolheu. A hora perfeita para começar o ministério público dele. E não de um trono lá de longe, mas ali, com o pé na água, se identificando publicamente com as pessoas que ele veio salvar. Isso é poderoso. E a Bíblia descreve essa cena de um jeito tão simples, mas tão poderoso. Parece comum, né? Um homem viajando. Mas esse ato aparentemente simples carregava um peso eterno. Era um passo que ia ecoar por toda a história da nossa salvação. E João Batista, aquele que veio preparando o caminho, ele percebe na hora. Ele entende que tem algo de invertido acontecendo ali, uma inversão divina. Ele olha e vê quem está na frente dele, o Cordeiro de Deus. E a reação dele é de puro espanto, é um protesto. Esse protesto de João, ele joga uma luz, na verdade, que ele está enxergando ali. O santo na frente do pecador. Pedindo batismo, que era para os pecadores, a lógica toda, a ordem das coisas, parecia completamente de cabeça para baixo. Mas aí vem a resposta de Jesus. E essa resposta, ela revela o propósito maior por trás de tudo isso. Não era sobre se arrepender de pecado. Era algo muito, mas muito mais profundo. A questão era cumprir toda a justiça. Certo, mas o que isso quer dizer? Cumprir toda a justiça. O que significa isso na prática? Bom, aqui a gente chega no coração, no centro de tudo. É por isso que o céu inteiro estava de olho naquele momento. Vamos lá, Jesus não foi batizado porque ele pecou. Ele foi batizado porque nós pecamos. Pensa nisso. É um ato de solidariedade radical. Ele se coloca no nosso lugar. Ele se identifica completamente com a gente, na nossa necessidade de salvação. E o propósito disso tudo tem várias camadas, sabe? Ele se identifica com o povo que veio salvar. Ele assume o lugar dele ali, do lado dos pecadores. É o início oficial do ministério público. Ele nos dá um exemplo perfeito de obediência. E, o mais importante de tudo, ele demonstra uma submissão completa à vontade do Pai. É muita coisa num ato só. E então, com a justiça cumprida, acontece algo espetacular. O momento é selado, mas não por homens. A confirmação vem do próprio céu. O Pai não fica em silêncio diante de um ato como esse. E o que acontece em seguida não é por acaso. É como se fosse uma coreografia divina perfeitamente ensaiada. Cada passo, tudo é um testemunho público. O céu está declarando para todo mundo ouvir quem é o Filho de Deus e qual é a sua missão. Essa voz, essa é a aprovação final. É a unção do Rei. Pensa só, antes mesmo do ministério dele realmente começar, o Pai declara lá do céu o seu amor, o seu prazer total no Filho. É a mais pura e poderosa declaração de amor e aprovação que existe. E nesse momento a gente tem uma revelação assim brilhante da natureza de Deus. A Trindade inteira está ali, presente e agindo. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo para capacitar e o Pai falando lá do céu para confirmar. É a Trindade em ação na nossa história. Tudo bem, essa história é incrível, mas e daí? O que esse evento que aconteceu há 2000 anos tem a ver com a gente hoje? Qual o impacto disso na nossa vida? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos tirar algumas lições práticas dessas águas. A primeira lição, e talvez a mais óbvia, é sobre humildade. O Rei do Universo, ele se rebaixou. Ele se colocou no nível de um pecador para poder nos levantar. A mensagem é clara. O caminho para cima, o caminho da exaltação, sempre começa lá embaixo, no vale da humildade.
A segunda lição é o poder da obediência. O primeiro ato público de Jesus foi submissão total à vontade de Deus. E o que isso gerou? A aprovação do Pai, os céus abertos. Isso nos ensina que seguir a vontade de Deus, mesmo quando não faz sentido para a gente, é o caminho que abre o céu sobre a nossa vida também. E por último, a lição mais maravilhosa, a promessa da afirmação. Aquele amor todo, aquele prazer que o Pai declarou sobre Jesus, não ficou só com ele. Essa declaração se estende a todos que estão em Cristo. Através da fé, é como se cada um de nós pudesse ouvir do Pai: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o Pai se agradou tanto da humildade e da obediência do Filho, como que o nosso próprio caminho de humilde obediência pode ser afirmado hoje? Como seria viver de um jeito que busca e recebe esse mesmo prazer de Deus? A resposta, como a gente viu na história de Jesus, não está em coisas grandiosas, mas num caminho simples e profundo, o da humilde obediência.